Abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 164 a 165. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a primeira igreja de Roma, que foi a primeira também a desviar-se da verdade e a deixar que o paganismo invadisse e entrasse por suas portas. E falando sobre aquela primeira igreja, o irmão Brana diz: temos a ideia errônea de que qualquer um que se chame cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Temos ideia de que qualquer um que se chame cristão ou leve o título de cristão seria alvo do diabo e alvo do governo. Que o governo sempre perseguirá aqueles que levam o título de cristão. Mas isto é um erro. Porém, não é assim, o irmão Brana diz. Esta primeira igreja começara a prosperar e a se multiplicar tanto em número, que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram essa igreja por razões políticas. Essa primeira igreja de Roma, que levava o título de cristã, que professava crer em Cristo, ela cresceu tanto em número, ela se multiplicou tanto em número, que os imperadores e vários oficiais do governo favoreceram essa igreja por razões políticas. Veja que quando uma igreja cresce, uma igreja começa a entrar em evidência no mundo, ela começa a multiplicar seu número de fiéis, ela começa a se tornar famosa. Veja que sempre entram políticos no meio, ou a igreja se envolve em política. Os políticos têm interesse nestas igrejas com muitos membros, porque isso acarreta votos para eles. Como o irmão Brana diz, que favoreceram essa igreja por razões políticas. Quando aqueles oficiais do governo e imperadores romanos viram que a primeira igreja de Roma, aquela igreja pagã que se desviou, estava crescendo e tomando número, eles começaram a fazer favores, a favorecer a eles por razões políticas. E isto foi acontecendo no decorrer das eras. Hoje vemos isto muito evidente, de políticos vêm e passam a mão em cima de igrejas e prometem favores e prometem defender as causas cristãs, morais e da família. Isto é apenas a história se repetindo. A igreja evangélica cresceu no Brasil de sua maneira. Isto despertou o interesse de muitos políticos. Isto despertou o interesse eleitoral, do mesmo modo que aconteceu ali na terceira era da igreja, quando aquela igreja começou a se multiplicar. E assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles, a menos que viessem para o seu aprisco. Veja, quando eles começaram a tomar influência diante dos políticos de Roma, então eles começaram a fazer aquilo que é o maior perigo quando uma igreja se envolve com o Estado, que é usar a força do Estado para perseguir a verdadeira igreja. Quando eles se uniram com aqueles oficiais e imperadores romanos, então agora eles tinham a força para poder perseguir, para matar, para jogar na prisão todos aqueles que não concordassem com eles. Quando vemos crentes defendendo partidos políticos e defendendo que suas igrejas se unam com a política, eles não sabem o perigo que está por detrás disto. Pois quando a igreja tem o poder do Estado, quando a igreja tem influência no Estado, então ela pode fazer guerra àqueles que discordam dela. Como diz a Bíblia, que aquela grande prostituta,
aquela grande Babilônia, fez guerra aos santos. Por que ela fez guerra? Porque ela tinha o poder do Estado por detrás dela. Então, esta primeira igreja de Roma começou a perseguir os crentes, e um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no 2º século e foi contemporâneo de Policarpo. Ele viveu no mesmo tempo de Policarpo, na era de Esmirna. Falamos um pouco sobre este grande homem de Deus. E Policarpo era um idoso. Mas Policarpo, quando soube que aquela primeira igreja de Roma havia se desviado, ele viajou 1.500 milhas para adverti-los, para tentar fazer com que retornassem para a verdade e deixassem os seus ídolos. Um idoso viajando 1.500 milhas para fazer com que aquele povo se arrependesse. Mas aquilo não foi o suficiente. Quando ele chegou ali, em Roma, ele os viu prostrarem-se diante de imagens com o nome de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Easter, ou Easter, E-A-S-T-E-R, do anglo-saxônico Eastre, deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao Deus Sol. Quando Policarpo chegou ali em Roma, ele viu a igreja celebrar a Páscoa no nome de Easter, ou Eastre, do anglo-saxônico. Você vê que Páscoa em inglês é Easter, E-A-S-T-E-R. E esse nome, em inglês, vem do anglo-saxônico Eastre, que era uma deusa da primavera. A Páscoa, assim como o Natal, a Páscoa que conhecemos, ela tem origem pagã. Ela leva o nome desta deusa, chamada deusa da primavera. O irmão Brana diz que a primavera simboliza a ressurreição, o renascimento. Uma flor, ela nasce, ela murcha e morre, mas na próxima primavera ela se levanta novamente, mostrando que há uma ressurreição. Então, aqui vemos uma deusa da primavera, uma deusa do renascimento, e estavam cultuando a esta deusa e dizendo que estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa foi a ressurreição de Jesus Cristo, é uma comemoração cristã que começa ali na morte de Cristo e na sua ressurreição. Então, eles, quando aquela Roma pagã se tornou Roma cristã, quando aquela primeira igreja de Roma começou a incorporar aqueles ritos pagãos, então eles já estavam adorando aquela deusa da primavera. Você pode procurar isso até no Google, você vai achar muita coisa, para ver que o irmão Brano está falando a verdade. Vou usar uma fonte aqui do Wikipédia, falando sobre essa deusa da primavera, para você ver a relação que temos com a Páscoa que conhecemos hoje. Da onde que surgiu o coelhinho, o ovo e toda essa celebração pagã? A Igreja Católica incorporou isto, baseado nos ritos pagãos desta deusa, chamada deusa da primavera. E falando sobre ela, diz o seguinte: Easter, Eostre ou Ostara, é a deusa da fertilidade, amor e do renascimento na mitologia anglo-saxã. Veja, do mesmo jeito que o irmão Brana falou. Na mitologia nórdica e mitologia germânica. Na primavera, lebres e ovos coloridos eram os símbolos da fertilidade e renovação a ela associados. Na primavera, quando eles cultuavam e adoravam esta deusa, os símbolos desta deusa e desta festividade pagã eram lebres, coelhos também, uma espécie de coelho, da família dos coelhos, lebres e ovos coloridos. Eu me lembro que na escola a gente pintava, na época de Páscoa, a gente coloria os ovos, e isso é um rito pagão, é um costume pagão, que quando a Igreja Católica incorporou, ali nas primeiras eras, aquilo veio adiante até hoje. Até hoje aquilo é cultuado. Até mesmo nós que se dizemos cristãos da mensagem, às vezes se pegamos fazendo isto, comemorando do jeito que o paganismo comemorava,
com ovos de Páscoa, colorindo ovos, escondendo ovos para que as crianças achem que é um costume dos americanos e que também era feito naquela festa. Também diz: outros pesquisadores a associam a Astarte, deusa fenícia, e Estar, deusa babilônica, devido às similaridades em seus respectivos festivais da primavera. Também outra fonte diz: Ostara, também conhecida como Eostre, deusa anglo-saxã, que significa deusa da aurora. Creio que os anglo-saxãos são os antigos ingleses, foi dali que veio os ingleses e posteriormente os americanos, que vieram da Inglaterra. Ou Easter, Páscoa em inglês. Ostara, também conhecida como Eostre, deusa anglo-saxã, que significa deusa da aurora, ou Easter, Páscoa em inglês, pois a Páscoa no hemisfério norte é realizado nesta época. São deusas da primavera, da ressurreição e renascimento, e tem como símbolo o coelho. Uma das principais tradições deste festival é a decoração de ovos. O ovo representa a fertilidade da deusa e do deus. Outra tradição muito antiga é a de esconder os ovos e depois achá-los. Talvez veio daí o costume dos norte-americanos de esconderem os ovos de chocolate no dia da Páscoa para que as crianças os achem. Veja, colorir ovos, coelhos, esconder ovos para as crianças achar, é tudo costume pagão, é adoração à deusa anglo-saxã. E isto surgiu ali na terceira era da igreja, quando a igreja cristã começou a incorporar estas coisas, por causa da influência política, por ter se misturado com os oficiais e os governantes, eles influenciaram a igreja a incorporar estes ritos. E o irmão Branham segue dizendo: seguindo Aniceto, que foi o primeiro, que foi aquele bispo de Roma do tempo de Policarpo, veio o iníquo bispo da igreja de Roma chamado Vítor, e ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja, e também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Depois de Aniceto, aquele bispo de Roma, veio um outro mais iníquo do que ele e fez com que as igrejas introduzissem mais festas pagãs, mais costumes pagãos. E pior do que aquele seu antecessor, ele fez com que as outras igrejas também fizessem isto. E aqueles que não faziam, ele perseguia. Ele, através da influência que ele tinha com o Estado, lançava nos tribunais, lançava nas prisões, e até mesmo muitos eram mortos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Sétimo Severus foi convencido por Calistus, o amigo de Vítor. Veja, o amigo de Vítor falou com Calistus, porque aquela igreja já tinha influência com os grandes homens de Roma. E Calistus falou com o imperador e convenceu ele a matar 7.000 em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração a Astarte. Astarte é outro nome desta deusa da fertilidade. Entre os fenícios, ela era chamada de Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como seu antepassado Caim matou Abel. Veja o perigo do Estado se unir com a igreja. Isto causa morte. Veja, quando os judeus quiseram matar Jesus, eles tiveram que unir-se com o Estado de Roma. Aquele meio de punição pelo qual Jesus foi morto foi romano, foi morte de cruz. Quando estes cristãos primitivos foram mortos, eles foram mortos porque a igreja se uniu com o Estado romano. E na Bíblia está prometido que os Estados Unidos da América, o poder estatal, o poder do Estado, dará todo o seu poder, fará uma imagem à besta, dirá aos habitantes da terra com que façam uma imagem da besta. Naquele grande concílio mundial de igrejas, novamente o Estado e a igreja serão um. A igreja terá o poder do Estado para perseguir e matar os crentes, mas a noiva de Jesus Cristo será levada ao céu naquele grande dia do rapto. E o irmão Branham, retomando nossa leitura, diz: a verdadeira igreja continuou tentando persuadir a igreja a se arrepender. Ela não fazia, ela cresceu em tamanho e em influência.
Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles e somente eles eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo e se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma e somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja e realmente são. Assim, no tempo dessa terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome, porém com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade, casou-se com os ídolos e não tem nenhuma vida em si. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não da vida, seguem seu rastro. Ela é poderosa com muitos membros, ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo perseguido, porém ela segue a palavra e os sinais a seguem. Os enfermos são curados e os mortos são ressuscitados. Ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome e à sua fé mesmo até a morte. E assim a terrível perseguição da Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes, até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição. Porém, quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Era tão sem sentido que finalmente chegou à consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio que, se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso. Ele foi vitorioso e a liberdade de adoração foi concedida no Edito de Nantes em 312 depois de Cristo. Porém, esta isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que o de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. A igreja ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, coigual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o Concílio de Nicéia em 325 com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal, onde pudessem aplainar suas diferenças e chegar a um entendimento comum, e todos serem um. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isto não morreu, mas está vivo hoje no papel do Concílio Mundial de Igrejas, e o que ele falhou em de fato conseguir, será conseguido neste dia através do movimento ecumênico. Encerramos na página 166. Os poucos irmãos que temos aqui, podem colocar-se de pé.